Boa noite novamente. Eu já adiantei aqui fazendo os agradecimentos. Aproveitei que o Helmut acabou de chegar, agradecer também a ele. Fui muito grosseiro da outra vez, eu comecei tão abrupto, não agradeci ninguém. E eu estou agradecendo a todos, né? Sobretudo o Helmut está cedendo espaço para ter essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês o conhecimento de alguma cultura religiosa afro, né? Que da semana passada a gente falou do contexto africano que gerou essa cultura e hoje vamos falar do contexto brasileiro básico do qual essa cultura emergiu, ou seja, começando aqui a falar da questão do tráfico de seres humanos, né, chamado de tráfico escravista. Então a gente teria que falar aqui um pouquinho de como começou aí. Não é que seja uma cultura inútil, é algo que esclarece algumas coisas que vão acontecer lá na frente, né? Porque a gente está aqui no fim da Idade Média na Europa, aconteceram já as cruzadas, aquela coisa toda, o feudalismo, então chegam alguns impactos fortes na Europa, que foi a peste negra, a Guerra dos 100 Anos e a invasão dos mongóis, que chegam até a Hungria, né? Todo o leste europeu e tal, a devastação enorme em continente, com essas três questões ali desenrolando, enquanto ali está desenrolando na Península Ibérica a reconquista, chamada reconquista dos territórios até então tomados por estados islâmicos, né, que chegaram lá no começo do século VIII e tomaram toda a idade, ficaram 800 anos lá ocupando a Península Ibérica, né? Então, a gente tem um desvio de atenção em relação sim, mais uma outra coisa, bastante grave na Europa nesse momento, que foi o grande cisma do Ocidente. Ou seja, a Igreja Católica passou a ter dois papas, um em Roma e outro em Avignon, né? O papa oficial, na verdade, era o de Avignon. O de Roma, naquele momento, era o papa clandestino. A contagem dos papas inclui os papas de Avignon. Os papas de Roma são chamados de antipapas, né? Então tem um grande cisma, tem uma grande crise na cristandade, né? Então todo esse mundo vai tentando se reconstituir com novos valores, né? Com outras crises que vão sendo geradas a partir daí, por exemplo, com a peste negra, que mata pelo menos um quarto da população da Europa, em alguns lugares mata muito mais. Então você tem uma mão de obra que diminui, só que ela não se é valorizada. Os reis passam a baixar decretos, principalmente o rei da Inglaterra e o rei da França, e os príncipes alemães, para continuar pagando o mesmo que pagavam os camponeses, embora fosse poucas mãos de obra. Então começa a ter as revoltas camponesas, e por conta da crise do cristianismo começa a ter várias heresias, chamadas heresias, vários cultos que vão sendo criados, né? Ali na região da Boêmia, que era do Jan Hus, na Inglaterra também, as revoltas dos Lollardos, os cátaros já tinham existido antes, né? Tinham sido debelados, mas tendo revoltas por toda a Europa. Então, a Península Ibérica, para a cultura da cristandade naquele momento, passa a ser um foco importante de atenção, porque a Península Ibérica continuou tendo, através da Reconquista, algo que foi muito importante na Idade Média, que foi a continuação das cruzadas, né? No caso aí, de realmente combater o islâmico, né, o sarraceno, no próprio território europeu, e depois que vai sendo expulso, aí vai começar a invadir também o norte da África, as regiões que eram ocupadas ali também pelo Islã, que hoje em dia é Argélia e Marrocos, sobretudo, né? Que Portugal e depois Espanha vão começando a ocupar aquelas áreas também, e daí começa o interesse pela África, pela Península Ibérica. Por isso que é importante a gente falar isso, né? A coisa da expansão, o primeiro império moderno europeu, né? Fora os impérios antigos e tal, o primeiro império moderno foi fundado por Portugal em 1415. Tinha nem começado a Renascença, estava longe da Reforma Protestante, mas aí tem um canto do cisne das Cruzadas, um canto do cisne medieval feito pelo único Estado nacional europeu,
que todos os estados europeus são cortados pelo feudalismo, pequenos reinos, principados e tal. Portugal era um estado nacional. De norte a sul de Portugal era a mesma língua, era o mesmo rei, né? Os condes eram quase como que corte do rei era uma coisa assim, que não era assim impressionante, mas o país inteiro era como se fosse uma corte, né? Era uma coisa muito pequena a aristocracia, o feudalismo português, e tinha que se basear na chamada raia miúda, que eram os pequenos burgueses, os moradores da cidade, e que foi eles os aliados principais nessa expansão, para criar expandir o império e dilatar a fé. Que aí tinha o ideal das cruzadas, né? Você tem ali a Fortaleza de Tomar, ali em Portugal, que é onde vieram acabar os resquícios dos cavaleiros templários, que os papas, que o rei da França acabou com eles, quando teve o grande cisma, aí foram parar todos lá em Portugal. Então a cruz, né, de Malta, baseada na cruz dos templários, nas caravelas portuguesas, conquistando os mares, né, expandindo através dessa cruzada que passa a ser algo novo, que é a conquista do ultramar português, do que vai se chamar ultramar português, que é o começo do imperialismo moderno, no século XV, começando com a tomada de Ceuta, né, ali que existe até hoje, né, que hoje atualmente é território espanhol, né, Ceuta e Melilla, né, ali no norte do Marrocos, né, mas ela pertenceu a Portugal, mas Portugal teve que abandonar, teve os outros problemas que vieram adiante, né, mas aí tem isso, e aí você tem a olhar para a África como um objeto de cobiça, que isso nunca tinha acontecido, algo novo na história do mundo. Você cria a África naquele momento, a África como um objeto, como um conceito, e cria a figura dos africanos. E cria também na cabeça dos europeus naquele momento, da chamada cristandade europeia, algo a mais que vai além da cristandade, que é algo de uma noção de uma Europa como um todo. E para criar essa noção da Europa como um todo, você tem que criar um outro todo oposto ou que faz contraste com a Europa, que esse todo seria a África, né? Você fala do orientalismo, não sei o quê, mas esse primeiro outro da Europa era a África. Quer dizer, a África teria que ser, nesse imaginário, tudo o que a Europa, tudo que eles queriam para a Europa, a África tinha que ser o contrário, né? A Europa é a excelência moral, etc e tal, e a África o oposto disso, né? Como o lugar das trevas, da superstição, da feiura, né? Das coisas mais terríveis, que seria o oposto do que se queria naquele momento para a Europa. E isso é o que vai se manter, isso vai constituir a identidade europeia até hoje. A identidade do que é, digamos assim, esse ocidente moldado na imagem da Europa, né? E a África como esse papel carbono negativo dessa imagem. Então, para a gente entender isso, então isso justificava os papas naquele momento, os papas do começo do Renascimento, né, um atrás do outro, vão fazendo bulas, já que eles tinham extinguido antes a escravidão na Europa, pelo menos na Europa Ocidental, na Europa Oriental ainda existiu, né? Você sabe que o Stalin era filho de escrava, né? A mãe dele era escrava do pai dele, mas na Europa Ocidental já tinha se extinguido, né? E eles começaram a criar bulas justificando a escravidão dos africanos, não só os do norte da África, mas sobretudo que a imagem da África passa a ser cada vez mais moldada em cima da população subsaariana, da população negroide, que essa população passa a ser quase sinônimo de África até hoje. Quando se fala de África, está sempre se pensando na África subsaariana, na população negroide, né? E não na África do Norte, tudo mais, que é meio identificada ainda com o Oriente Médio, mundo árabe, etc e tal, né? Mas é a África, né? Um quarto da África está ali. Então, então, essa escravidão começa com o próprio nascimento da África, essa forma de escravidão que já existia na Europa Oriental, na África Oriental, desculpe, através ali
desde o ano da Antiguidade, lá com o Império Persa, né, depois os Sassânidas, depois o Império Islâmico, estou aqui incluindo as pessoas, que tem o tráfico de escravos ali da região dos Andes, que era ali a África Oriental, que é ali metade de Moçambique até a Somália, né, que é um grande tráfico de escravos que vai ali para o sul da Ásia, Oriente Médio, até hoje tem os descendentes no Irã, na região de Bandarabas, né, no Paquistão, na Índia, e na China também vão parar também escravos dali dos Andes, levados por comerciantes persas e também indonésios, né, que ali vai formar Madagascar, ali, o reino de Madagascar, que é formado em cima dessa questão da navegação dos indonésios até ali e envolvimento com esse tráfico de pessoas escravizadas para essas regiões do sul da Ásia, tá? Mas aí não forma ainda essa oposição. Mas já havia algo ali, que é uma coisa curiosa, que eu comentei no final da exposição passada, que na Bíblia, quer dizer, vamos falar aqui, por exemplo, que uma das forças que comandava o comércio daquela região eram os judeus que estavam ali na região de Malabar, no sul da Índia, em Bagdá e na Pérsia, né? Então, eles eram guiados realmente pelo Talmud, né? Pelas tradições orais do judaísmo medieval. Então, eles fizeram uma alteração no Talmud, que antes não existia nada, que não havia nada no judaísmo contra a população africana ou subsaariana. Então se criou o chamado mito de Cã. Cã era o filho caçula de Noé. Depois que eles saíram da arca e tudo mais, Noé plantou uma vinha, espremeu as uvas e tomou, ficou embriagado e tal, ficou peladão lá, doido. Aí Cã viu e começou a se escarnecer dele, aí chamou os irmãos para ver também. Aí os irmãos, com respeito, viraram o rosto e cobriram o pai. Aí quando Noé acordou, aí soube do que aconteceu e resolveu amaldiçoar. Não Cã. O que está na Bíblia, o texto é esse. Ele não amaldiçoou Cã, porque Cã já tinha sido abençoado por Deus quando saiu da arca, que abençoou Noé e seus filhos, né? Mas Cã já tinha um filho que se chamava Canaã. Então Noé amaldiçoou Canaã, o filho de Cã, que ele e seus descendentes são seus escravos dos descendentes de seus irmãos, né? Então seria uma coisa, um mito implícito para dizer que os canaanitas que habitavam a região de Canaã, onde os hebreus entram, teriam que se submeter aos hebreus que estavam invadindo, né? Mas aí, nessa mudança do Talmud, que ocorreu por volta do século X ou XI, né, eles passaram a dizer que Cã, a maldição era contra Cã, não era, e que Cã seria o coletivo dos povos africanos, que então eles teriam que ser escravizados pelos descendentes de seus irmãos, né? Então foi uma justificativa que veio dali, daquela região, e que foi trazida para Portugal muito rapidamente. Os portugueses conheceram isso já no século XV, né? E foram firmando esse poderio, essa primeira chegada dos escravos em Portugal, e depois começaram a colonizar as ilhas do Mediterrâneo, que Portugal foi ocupando ali. As Canárias, os portugueses chegaram primeiro nas Canárias, depois os espanhóis chegaram, né? E assim por diante, já plantando cana-de-açúcar, que eles trouxeram através dos venezianos que plantavam em Creta, nas ilhas do Mar Egeu, né, plantio de cana-de-açúcar, né, associado aos turcos, né, e levaram para o sul de Portugal, que ainda era semi-islamizado, o Algarve, e depois levaram para as ilhas do Mediterrâneo, né? E esse processo se estendeu, a ocupação do território brasileiro, do hoje território brasileiro, foi uma extensão desse processo simplesmente. Quando Cabral chegou aqui em 1500, nas caravelas já tinha escravos, e eles foram embora e levaram índios escravizados também, né? Já era uma coisa corriqueira, já era uma coisa rotineira na prática, só que não foi com as capitanias hereditárias, mas foi com o processo de ocupação mais objetivada, a partir de 1549, que começaram oficialmente a chegarem pessoas escravizadas para trabalharem nos canaviais, nos primeiros canaviais plantados, nas primeiras usinas de cana-de-açúcar
montadas em território brasileiro, né? Portugal, naquela época, ainda trazia pessoas que já estavam no começo desse processo, que é a região ali mais ou menos do Senegal, né? Que hoje em dia é Guiné-Bissau, inclusive, né? Que é a ex-colônia portuguesa, né? Que eram pessoas dessa região, que tem poucos vestígios aqui no Brasil, mas tem ali no interior do Maranhão, existe uma religião afro chamada Terecô, ali na cidade de Caxias, na cidade de Codó. E o Terecô, a palavra Terecô é de origem Wolof, aquela região mesmo de Senegal. É Terecô, Copadi, quer dizer, o padre não pode ver, né, que é proibido pelo padre, aí virou o Terecô, né? Mas é o único resquício atualmente que tem, porque você tem uma chegada enorme de pessoas da região do que hoje é o Congo e Angola, né? De onde vieram grande quantidade de escravos a partir da metade do século XVI, por todo o século XVII, por todo o século XVIII, vieram muitos dessas regiões, tanto para o litoral como já para o interior do Brasil, com o processo da descoberta das Minas Gerais, foram levados também escravizados para o interior, pela questão do enriquecimento oriundo da mineração, as Minas Gerais, Goiás, etc. e tal, né? E aí você tem essas pessoas que em alguns lugares passa a ser inclusive a maioria da população, né? E que encontra aqui uma sociedade ainda não tão oficialmente colonial. Eram meio largados essas pessoas, esses colonos que vêm para cá, encontraram as populações indígenas, que foram também automaticamente escravizados também, outros foram também assimilados a esse processo, e que adotaram, ali em São Paulo, a chamada língua geral. O que era a língua geral? Era um tupi-guarani estilizado, criado pelos padres jesuítas para poder facilitar a comunicação com estrutura gramatical do português. Então, e com as pessoas indo de norte, do Piauí ao Rio Grande do Sul, com a coisa das boiadas, né? Indo de um lado para o outro, foi espalhar a língua geral. As pessoas falavam, todo o interior do Brasil, e em São Paulo se falava isso, né? Enquanto que no litoral, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e em torno, era o português oficial da coroa, dos colonizadores da coroa, né? Então já havia essa mistura presente ali desde o começo, né? E as práticas, e o principal, as práticas religiosas, exatamente por questão dessa crise no final da Idade Média, já era, até a prática cristã já não era mais aquela prática ortodoxa, já tinha as chamadas heresias ali misturadas. Havia inclusive uma heresia que é fundamental para nós no Brasil, que nunca foi realmente reconhecida como heresia, mas que era a heresia dos 5 reinos, né? Dos 5 reinos, que era um profeta italiano, herético, né? Do século XIII, se não me engano, né? Que diz que a história do mundo é dividida não, são os 3 reinos, 5 reinos são as 5 Romas, né? 5 Romas é outra história, são os 3 reinos. Seria dividida no reino do Pai, que seria o Velho Testamento, o reino do Filho, que seria o Espírito Santo, a chegada de Jesus Cristo e a cristandade pela Eurásia, e do Espírito Santo, que seria a cristandade mundial. E que, segundo essa profecia, o centro desse reino era Portugal, desse terceiro reino, né? E teria sim uma influência islâmica. Quando isso chega a Portugal, já tem uma influência islâmica
da questão dos imãs, do imã de encoberto, da profecia islâmica do imã encoberto dos xiitas, né? Então você tem o rei encoberto, e esse rei encoberto passa a ser identificado na figura do rei Sebastião de Portugal, que ele desaparece na batalha, na última batalha da Cruzada, que é a Batalha de Alcácer Quibir, né? O corpo dele nunca é encontrado, teoricamente, mas acaba de dizer que foi mesmo, não tem essa história não. Mas aí então diz que a partir desse momento, é um costume curioso dos portugueses, né? Que em Portugal o rei é aclamado, né? Não é entronizado. Aí quando ele é sentado na aclamação, a coroa não vai para a cabeça dele, porque não passou do Dom Sebastião para outro, bota a coroa no colo. Desde Dom João IV é assim, né? Desde a expulsão dos espanhóis é assim, a coroa vai no colo. Nunca, o rei de Portugal não é representado com a coroa na cabeça desde essa época. O primeiro português a coroa na cabeça desde então vai ser Dom Pedro I, que é a coroa imperial, né? Então você tem essa ideia do rei encoberto que vai voltar e fundar o reino do Espírito Santo na Terra, né? E onde seria esse reino do Espírito Santo? Seria em Portugal. Então você tem aqui no Brasil, vai criando toda uma narrativa chamada narrativa sebastianista, uma narrativa messiânica desse reino futuro que vai se realizar através de Portugal, mas aí na narrativa brasileira começa-se a dizer que esse reino estaria aqui, né? Que esse reino estaria aqui, porque como é um domínio mundial, teria que estar fora segundo essa lógica, teria que estar fora da Eurásia. Teria que estar em outro lugar no mundo, não na Eurásia, que já estaria ultrapassada, já teria passado pelos dois outros reinos. O terceiro reino seria fora dali. E seria no Brasil, né? Então você tem essa questão messiânica na cabeça das pessoas, essa heresia, e também as várias crenças que ali envolvem, porque você cria uma espécie de gnose em cima dessa figura desse rei encoberto. Várias outras divindades, uma corte invisível, encoberta, junto com esse rei encoberto, né? Então, vão estar os santos católicos vão estar juntos, e também vão estar outras figuras, que é esse imaginário, aí sim, luso, indígena, africano, aqui no Brasil, vai criando, que seria a figura que hoje em dia a gente conhece como os encantados, né? Uma espécie de reino invisível que tornou possível que todo brasileiro acredita nisso, no fim das contas. Mesmo não sendo da religião, mesmo sendo ateu, acaba acreditando. É uma coisa muito forte culturalmente, né? Que existe alguma coisa invisível, existe uma força ali, existe um olho grande, existe uma energia, né? Existe um reino atravessando a nossa realidade, um reino invisível atravessando a nossa realidade, né? Um sentido além daquilo que nós vivemos concretamente. Isso que é a base, não só da religiosidade brasileira como um todo, mas que a afro-religiosidade coloca no centro, né? Por ser uma religião mediúnica. Quer dizer, todas as religiões mediúnicas, né? Aí o que é a religião mediúnica? Religião que inclui a questão de incorporar no espírito, né? E aí, quando a gente pensa aí, por exemplo, nas igrejas neopentecostais, que as pessoas também incorporam, como é que é isso? Como é que elas entram? Eles entram nessa narrativa também? Quer dizer, então eu estou aqui estabelecendo possibilidade de limites dessa narrativa que coloca como centro ali, como uma religião mediúnica e sacrificial máxima, que seria o candomblé, como extremo disso, e as várias outras, um contínuo que inclui várias outras tradições, não só de origem africana, afro-indígena, mas de origem cristã também, né? Então, não é algo isolado, né? Para poder, então, categorizar o candomblé, que é o que eu estou falando realmente, né? Talvez por extensão a afro-religiosidade,
não como algo, como um fenômeno isolado dentro do Brasil, mas algo que está dentro do sentido que o Brasil empresta ao sagrado, à comunicação com esse sagrado e às crenças em geral, cujo centro é essa ideia de um reino invisível atravessando nossa realidade, dando sentido às vezes à nossa realidade, né? Diferente, por exemplo, que eu estava falando da religiosidade lá na África, na sessão passada, que, por exemplo, as pessoas são iniciadas para orixá lá na Nigéria. Tem um bocado de gente que é da tradição realmente de orixá, que passa a vida toda e nunca viram um orixá incorporado numa pessoa. As pessoas são iniciadas e tal. Se incorporar, ok. Se não incorporar, ok. Aqui a incorporação é o centro. Se a expectativa da pessoa que é iniciada é incorporar com a divindade, é o seu tempo da divindade. Isso é uma coisa que foi criada na diáspora, né? Cuba também é bem menos, o grau também é bem menor. No Haiti é parecido com aqui, nesse sentido. Cuba é um pouco mais parecido com a África, nesse sentido, né? Agora, aqui você tem a questão dessa incorporação como centro. Na Venezuela também é muito importante a questão mediúnica, né? Apesar de não ter muita afro-religiosidade, mas tem religiões mediúnicas lá, onde a incorporação é o grande foco, né? Então, aqui, a primeira manifestação da afro-religiosidade se fez através, pelo menos do que se sabe, talvez dessas populações vindas da região do Senegal, mas que já eram mais ou menos islamizadas na época, né? Mas foi principalmente através dos povos bantus, que vieram do que hoje em dia é Congo, República Democrática do Congo e Angola, né? Então você tem essa manifestação da afro-religiosidade muito viva nas cidades do litoral brasileiro, que era o chamado, tinha dois nomes. Era o nome mais conhecido no final do século XVII, século XVIII, a época era chamado de Calundu, chamado de Calundu, né? O Calundu era o seguinte: eram sociedades de cura, era um rito de aflição iniciático. E a pessoa, para se iniciar, a pessoa manifestava, de repente, tinha uma doença, tinha um problema e tal, sobretudo as pessoas escravizadas nas cidades, ou pessoas libertas, né? Mas também acabou incorporando, por causa dessa crença geral, passou a incorporar pessoas de outros setores da sociedade, pessoas de descendência indígena, pessoas mestiças e pessoas brancas também, né? Uma crise de doença, de algum problema, de um infortúnio que se manifesta, a pessoa começa a ficar diferente, acordar diferente, ficar uma coisa bem estranha, dar uns gritos, dar uns pulos. É o calundu que pegou ela. Ela foi apanhada por um calundu. Vamos resolver o problema dessa pessoa. Ele leva lá o mestre do cachimbo, né? O mestre do cachimbo fuma um cachimbo, dá uma cachimbada ali e tal, aí identifica qual o problema, né? Aí invoca o calundu na pessoa, a pessoa recebe aquele calundu, através de vários rituais que fica lá junto com ele, junto com a comunidade, e esse calundu faz exigências de oferendas para ele, e sendo que o máximo seria a oferenda de um cabrito, de um carneiro, a ser sacrificado, que para aí esse calundu, essa oferenda é dada, e logo em seguida esse calundu dá o nome dele, dá a suna, dá o nome dele, então ele pode ser controlado, ele pode ser despachado, porque ele fica ali várias semanas ali, incorporado na pessoa, até dar o nome, então a pessoa pode voltar para a sua vida normal, aí só volta uma vez por ano, quando fizer a festa, juntando os outros calundus ali da comunidade, né? A pessoa tem umas crises de cair no chão, etc e tal, né? Então, quando o candomblé se forma, tudo isso é absorvido, todo esse costume é absorvido, que eram coisas que não existiam
no que a gente chama hoje em dia de Nigéria, ele existia no Daomé, mas que se forma, se constitui aqui no Brasil através dessas populações bantus, né, esse calundu. Então, o candomblé, como eu falei na sessão passada, se estabelece como uma religiosidade jejinagô, ou seja, Fon e Yorubá como línguas litúrgicas, mas se estabelece em uma cama bantu. Né? Quer dizer, os costumes já pré-existentes, a chegada desses outros povos, nessas guerras que eu comentei na sessão passada, que começa no século XVIII, começa a chegar os povos Fon e Adjá e Ewe para o Brasil. Os Yorubás só vão chegar no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, praticamente os últimos a chegarem, né? O candomblé se forma aí, e a própria palavra candomblé, existe um consenso em relação a isso, é uma palavra de origem bantu, de origem kikongo, né? Que significa, é um neologismo, que é uma palavra que não existe na África, mas um neologismo criado nas Américas, que significa simplesmente, candombe, que significa coisa de pretos. Né? Coisa de pretos, que existe lá no Uruguai, né? Uruguai, mas exatamente. Mas existia no Brasil, por exemplo, naquele livro do Joaquim Manuel de Macedo, As Vítimas Algozes, ele descreve o candombe, que já tinha esse nome no interior do estado do Rio, interior do Espírito Santo e região da Mata Mineira, mas que era já o calundu já identificado com essas novas levas de pessoas escravizadas de outras regiões da África. Então já tem um candombe que já é realmente uma religião organizada, que a gente vai conhecer através da afro-religiosidade de hoje, né? Que tem não só essa profusão de espíritos desse reino invisível, né? Na qual os orixás trazidos pelos povos iorubás vão se constituir uma nova corte, uma corte alternativa, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala que essa região de Quetos, Jeje, tal, ela deita numa cama de banto, é por causa do tráfico anterior que privilegiava pessoas da região de Angola, do Oeste. Quando chegaram já estavam todos aqui. Quando esse pessoal chegou, já estavam todos aqui. Já tinham práticas religiosas. Eles se encaixaram, foram assimilados a essa prática religiosa. Não criaram o candomblé do nada. Criaram a partir da associação com essas pessoas que já estavam aqui. Quer dizer, constituir uma clientela, essa clientela, digamos assim, clientela no sentido muito amplo, né? Conhecia já esse contexto de cultura religiosa. Então tinha que falar a mesma linguagem. A linguagem tinha que ser a mesma. Embora, aí você traz algumas novidades, traz o culto aos orixás, o culto aos voduns, né? Que é o que essas populações novas trazem, né? E a partir daí você constitui, sim, algo que começa a se ver como algo distinto. Aí começa a haver uma ideia de uma supremacia dessas culturas mais adquiridas mais recentemente em relação a essas culturas pré-existentes, né? Com uma supremacia, a ideia de supremacia de que aqui tem uma religião realmente organizada e aqui tem uma algaravia de coisas meio desconectadas e fragmentadas, né? Você tem essa distinção que surge neste meio, né? Então, eu comecei a falar lá atrás dessa ideia, dessa formação da espiritualidade, dessa ideia de mediunidade no Brasil, justamente para endossar que desde o começo, a exemplo do calundu, o candomblé nunca foi uma religião só de pretos. Nunca foi, né? Sempre
acho que o Gregório de Matos, no começo do século XVIII, escreveu uns versos sobre o Calundu falando isso. Que na sociedade soteropolitana, os brancos, as boas famílias lá iam rezar na igreja, mas depois iam lá procurar o mestre do cachimbo para resolver suas coisinhas, né? Seus assuntos mais secretos, né? De atacar o inimigo político, de enfeitiçar um amante ou a amante, etc e tal, né? No chamado primeiro romance brasileiro, que não é o primeiro romance brasileiro, que é Memórias de Sargento de Milícias, né? Que se passa no Rio de Janeiro. A história do romance se passa no reinado do príncipe regente, né? Do príncipe Dom João. Mas foi escrito em 1840 e pouco, se não me engano, né? E tem uma cena que o herói, né? Ele vai, por amor de uma cigana, ele se submete aos ritos afro-religiosos. Aí tem que bater cabeça num canto, depois bate cabeça no outro, aí bota comida no lugar e tal, até que chega a polícia, o sargento Vidigal chega e dá uma batida lá no terreiro e todo mundo sai correndo, né? Quer dizer, tudo isso já está acontecendo, não é? E quer dizer, já faz parte do meio social brasileiro, não é algo que está fora dele, nunca esteve. Parte marginal, sim, tá à margem, né? E esse complexo Jejinagô, aí vamos falar um pouco mais especificamente do complexo Jejinagô, né? Para não perdermos tempo aqui, que a gente tem na Bahia, pelo menos a tradição oral e um pouco do que está documentado fragmentalmente se encontra aqui e acolá, os dois terreiros mais antigos dessa tradição, que hoje em dia vai se tornar o Queto, né? Que é o primeiro deles é o chamado Terreiro do Camarão, que era ali chamado, que era do lado ali de um lugar que não existe, um logradouro que não existe mais, que é o Cabo do Camarão, que é onde está hoje em dia o Porto de Salvador, ali as docas ali em frente ao Mercado Modelo, tinha um Cabo do Camarão, onde tinha esse terreiro, né? E o segundo foi o Terreiro da Barroquinha, já na Cidade Alta, ali atrás da Igreja da Barroquinha, não muito longe desse aí, inclusive, né? E o Terreiro do Camarão, quer dizer, esses dois terreiros, eles vão manifestar dois modelos litúrgicos dentro desse universo Jejinagô, mas mais predominantemente Nagô, que seria, no caso, o Terreiro da Barroquinha, seria o Queto Oyó, e o Terreiro do Camarão seria Egbá e Jexá. E esse Terreiro do Camarão teria ligação, por estar muito perto do porto, muito próximo de pessoas que viajam muito, né? Desses ex-escravos libertos, que eram comerciantes, iam para a África comprar produtos, ou levar pessoas, ou trazer pessoas, alguns participando do tráfico de escravos, inclusive, né? E tem ligação com o Rio de Janeiro, com o Recife e com Porto Alegre, né? Então, eles que expandem um pouco esse culto afro-religioso para essas três cidades, né? Para essa ligação Ebá e Jexá, com Recife, com o Rio de Janeiro e com Porto Alegre. Embora Porto Alegre, você tem a nação Ijexá de Porto Alegre, mas a nação predominante mesmo lá é o Oyó, né? Desse lado do Nagô, né? Mas só que esse Terreiro do Camarão, pela expansão do porto, ele sai dali e passa a ser no que hoje em dia é o Morro do Calabar, ali entre a Ondina e o Rio Vermelho, só que ali era ainda a região rural e o terreiro dava de frente assim para a encosta que ia lá para a igreja de São Lázaro, que é ali na Ondina, né? Ele durou provavelmente até o começo do século XX, naquela área ali. E era um terreiro de elite, né? Dito terreiro de elite porque eram pessoas que não era um terreiro aberto realmente ao público. Eram as pessoas de alguma situação social. Entre esses libertos, mas traziam também seus compadres brancos para o terreiro,
né? E que talvez por causa disso não pôde se expandir muito, né? Não criou um modelo assim de expansão e de abertura, né? Enquanto esse outro terreiro da Barroquinha, de modelo Equeto Oió, foi fundado, segundo dizem, né, por uma sacerdotisa do reino de Oió, sacerdotisa de Xangô, cujo titular é Yanassô, quer dizer, eu acho que o título dela é Yanassô, a Calamabu, acho que era o nome dela própria, né? E ela não se sabe se ela realmente fundou esse terreiro, mas ela estava à frente dele, um grupo que havia ali. E como era essa escravidão ali em Salvador, essa escravidão urbana? Esse pessoal, todos estavam envolvidos ali, né? Eram pessoas que já tinham status social lá na África, ela e o marido dela, e que já era reconhecida pela população iorubá que existia em Salvador, os nagôs de Salvador, né? Tinha uma ascendência ali, e eles se juntaram para pagar a alforria dessas pessoas, e eles começaram a juntar dinheiro para fazer alguns empreendimentos ali. Um dos maiores era realmente fazer do lado masculino, era fazer uma sociedade de ofícios, sobretudo músicos e barbeiros, né? E entre as mulheres ter casas de pensão. Em alguns casos, casas de prostituição mesmo, mas normalmente casas de pensão, porque é o seguinte, né? Havia uma quantidade enorme de pessoas escravizadas em Salvador e os donos não sabiam onde enfiar, não tinha senzala dentro dos casarões, né? Então tinha esses casarões administrados para essas pessoas libertas, né? Eles procuravam ter logo filhos aqui, que eles não podiam ter propriedade, mas o filho botava a casa no nome do filho, da filha, e enchia de pessoas escravizadas lá, chamados escravos de ganho. Então eles tinham compadrio, se tornavam compadres, se tornavam padrinhos às vezes desses escravos, né? Se tornavam compadres dos donos deles. Não todos eram pretos, haviam donos brancos também, que eram compadres desses donos desses casarões, né? E a Nassau, que se chamava Francisca da Silva, era a dona de um casarão desse. Tinha 2 casarões, um na Rua da Laranjeira e outro na rua... aquela Rua da Laranjeira que dá lá para aquele abismozinho ali. E a outra eu acho que era na Rua do Maciel. Acho que era na Rua do Maciel, outro casarão que ela tinha, né? Então, ela mesma não morava. Era como se fosse a concierge ali de escravos que saíam às vezes para fazer trabalhos, para carregar coisas, carregar água, para trabalhar na estiva, principalmente esse tipo de trabalho, né? Eu acho que devia ser um casarão com homens e um casarão com mulheres. E as mulheres para serem amas de leite, para serem mucamas, para serem lavadeiras, algumas eram prostitutas mesmo, né? E aí você tinha esse sistema alimentando também o processo escravista dali. Quer dizer, não dá muito para estabelecer uma ideia moral em relação à escravidão naquele momento, pelo menos não naquele momento, né? Era algo que era naturalizado e incorporado e bem assimilado pelos ex-escravos, que viviam disso também, né? Aí a Nassau, ela conseguiu retornar para a África, né? Libertou vários escravos que ela tinha aqui, mas levou outros para a África, e uma dessas escravas, que já era liberta dela, né? Então havia o costume dentre as pessoas libertas que tinham que cuidar do seu ex-dono, sua ex-dona, a vida toda. Então ela levou uma dessas libertas, que tinha o mesmo sobrenome dela, logicamente, chamava-se Marcelina da Silva, levou de volta à África, e quando ela faleceu lá, essa Marcelina retornou para o Brasil. Ficou mulher livre, com a família dela, com filhos e netos, retornou para o Brasil, e o terreiro da Barroquinha já não existia, e ela resolveu abrir outro terreiro com os objetos sagrados da Yanassau, que ela herdou, lá no chamado Engenho Velho, né? Então,
ela herdou e fundou esse terreiro junto com outros sacerdotes, né? Só que esse terreiro passou a ser chamado Ilê Yanassô. Embora Yanassô nunca tinha colocado os pés lá, mas os objetos sagrados dela foram levados para lá para poder fundamentar aquele terreiro existente até hoje, ali na Avenida Vasco da Gama, né? Que é o chamado terreiro de candomblé mais antigo de pé, que está de pé até hoje, né? Porque o terreiro do Camarão já se foi, outros terreiros que existiam antes também já se foram. E de idade mais ou menos coetânea a esse terreiro também, originário do terreiro da Barroquinha, uma das senhoras uma dessas famílias ilustres que faziam participar do terreiro Barroquinha, que foi da senhora chamada Maria Júlia da Conceição de Nazaré, que era casada com um senhor que era do Jeje, ele era de origem Jeje, né? Ele não era Yorubá, ele era Fon. Chamava-se Francisco Detrá, por causa do nome dele, o antigo dono dele era francês. Aí tinha uma família de músicos e barbeiros, né? Então parece que ele morava numa dessas casas, pertencente ao casal que era a Francisco da Silva Yanassô e o Pedro Altran, que era o marido dela, que os dois voltaram para a África. E esse Francisco Detrá, né, é que você tem, nos anos 30, quando os primeiros antropólogos começam a coletar algumas lembranças orais desse passado, aí falaram que eram 3 princesas africanas: Yacalá, Yadetá e Yanassô. Quer dizer, Yacalá, na verdade, era Yanassô. Yanassô, Yacalá, Mabô. E Yadetá não era princesa, era um príncipe. Era o Francisco Detrá, né? E, quer dizer, que era... Então você tem... Então essa Maria Júlia da Conceição de Nazaré, Maria Júlia, ela funda o terreiro do Gantuá. Que eles arredam um terreno de um ex-traficante de escravos belga, que era esse Gantuá, né? Que existe o moinho Gantuá e tal, a fazenda Gantuá, que eles arrendam e funda ali o terreiro, depois da dissolução do terreiro da Barroquinha, do qual eles participavam, né? E aí você tem ali já a formação dessas primeiras, em torno dessas 2 casas, vão se formando outras, segundo esse modelo estabelecido por elas, né? O Gantuá e a Casa Branca, o terreiro do Camarão vai se apagando, e o último remanescente do terreiro do Camarão foi quando o último babalorixá dele, que ele era chefiado sempre por um casal, babalorixá e alorixá, né? O último pessoa nomeada babalorixá era uma pessoa chamada Tio Joaquim, que foi trazido já de Recife para tomar posse do terreiro do Camarão, né? E ele chamou uma mãe de santo que era muito amiga dele, iniciada na Casa Branca, chamada Eugênia Ana dos Santos, né? Que ela não aceita ficar junto com ele lá, ela fica um tempinho lá, mas assim que ele falece, ela dissolve o terreiro e leva os vários materiais que compõem o terreiro para o terreiro que ela mesma fundou, lá em São Gonçalo do Retiro, que é o Ilê Axé Opô Afonjá, né? Então, um pouco a continuação desse terreiro do Camarão é o Opô Afonjá de hoje, né? Embora ele seja originário em termos de liturgia da Casa Branca do Engenho Velho. Então, a liturgia dele tem algo bastante específico e idiosincrático por causa dessa questão, né? Então, são esses 3 terreiros que estabelecem, em relação a esse discurso de supremacia de uma prática sobre a outra, são esses 3 terreiros, a Casa Branca, o Gantuá e o Opô Afonjá, que são sinônimos dessa excelência litúrgica e ritual dentro do candomblé, né? Formam-se outros terreiros segundo esses modelos, forma-se também, paralelamente, quase secretamente, a fundamentação das práticas do que seria o candomblé Jeje, o candomblé de liturgia predominantemente Fon, mas cujo modelo também é muito parecido com o modelo
Jejunagô, né? Não é tão diferente. E ao lado deles, as práticas dos povos religiosos dos povos bantus se organiza em Salvador, não em outro lugar, mas em Salvador especificamente, através do chamado Candomblé de nação Angola e Congo. Candomblé Angola, né? Em sentido mais genérico. Que também a organização é a mesma, né? Só que você tem a liturgia em língua bantu, nas línguas bantus, né? Mas a forma de se cultuar é praticamente a mesma. As diferenças são muito sutis entre um modelo e outro, né? São modelos de culto. Então, além dessa questão desse modelo de culto identificado com as chamadas nações de Candomblé, você tem algo também aí de uma sutileza discreta de diferença que vem da própria origem africana do Candomblé, que seria a ideia da segmentação social. O que é a segmentação social? Ninguém nasce igual a ninguém. Todo mundo é um fragmento, que não necessariamente está colado no outro. Tem sempre a diferença, né? Então você inicia, por exemplo, vai iniciar Iaú, né? Iniciar a pessoa no Candomblé. 3 Iaús estão ali, 21 dias juntos, raspar, pintar e tal. Só que os 3 Iaús são 3 Iaús do mesmo orixá, Oxum, Oxum e Oxum, né? Aí você tem, aí outra coisa que eu vou falar no próximo módulo, que é a questão da caracterização dos orixás, que dentro dos orixás você tem qualidade, tipos diferentes do mesmo orixá, né? Oxum e Pondá, Oxum e Pondá e Oxum e Pondá. São os 3 de Oxum e Pondá. Só que como são 3 cabeças diferentes, então nenhuma daquelas Oxum é exatamente igual a outra. Diferente uma da outra. Os 3 ali nasceram no mesmo tempo, na mesma casa, no mesmo lugar, iniciados pela mesma pessoa. Um dia vão abrir suas próprias casas de Candomblé, seus próprios terreiros. O terreiro de fulano vai ser parecido com o terreiro de onde ele saiu, mas vai ter algumas diferencinhas. O outro também vai abrir o terreiro, mas também vai ter uma diferença, não só com a origem, mas também com a do seu irmão. Então você tem toda uma coisa de uma segmentação eterna aí, né? Nunca ninguém é igual a ninguém. Você sempre tem uma individualidade constituinte e fragmentária no sentido de que você não constitui uma unidade nessa individualidade. Você constitui um fragmento incompleto, que tem que estar sempre tendo que acrescentar alguma coisa ali, né? Quer dizer, uma das lógicas que eu vou falar na próxima sessão em relação talvez na última que eu falar nisso. Oi? Isso para determinados orixás. Todos. E as exceções que a gente tem, que a gente só pode fazer um, e aí depois esperar aquele outro. Ah, sim, aí é pior ainda. aí se exacerba a questão, né? Fica exacerbada, né? Porque aí é separado mesmo, né? Porque aí tem que ver, você falou, a gente pode iniciar 3 Oxuns das mesmas qualidades, no mesmo tempo, na mesma hora, mas existem as exceções. Não, é a mesma, mas não é a mesma. É a mesma, mas não é a mesma. É como se você tivesse, por exemplo, o orixá raro, tipo Euá, né? Que você, aqui ou acolá você faz um Euá. Essas 3 Oxuns, tecnicamente falando, seriam como se fosse, cada uma seria uma Euá. Cada uma é muito ela mesma. Por mais que seja mesmo orixá, mesma qualidade, feita ao mesmo tempo, pela mesma pessoa, no mesma camarinha, mas cada um tem a sua singularidade. Mas é uma singularidade que aí você tem a questão do segmentarismo africano, que não é singularidade individualizada, ela é fragmentária, ela é incompleta, ela tem que estar sempre se completando com alguma coisa, sempre tem algum buraco a ser preenchido, sempre tem alguma coisa que está faltando. Então você tem que estar sempre atualizando os ritos para que isso não venha, porque essa questão desse buraco
dessa falta é a chamada perda de axé, né? Que eu vou falar na sessão mais adiante, tá? Mas, pai, então essa singularidade tem a ver com o próprio orixá e não com a individualidade do ori de cada pessoa? Não, o orixá é único. Eu acho, é o contrário. Exatamente, o ori é que é singular. Depois eu faço mais sobre o ori, né? Depois eu vou explicar na sessão mais adiante o que é essa questão do ori. Que aí, você pensar que, candomblé é culto dos orixás e vodus e inquices. Inquices são as divindades cultuadas dentro da tradição do candomblé Angola, Congo, né? Mas eu acho que no fundo, o candomblé é a religião da cabeça. Religião do ori. Porque você tem que adequar o orixá àquela cabeça. Você traz aquela cabeça para ser regimentada, para se tornar sacerdote ou sacerdotisa daquele orixá, médium daquele orixá, né? Mas no fim das contas, na prática mesmo, é o contrário. Quer dizer, liturgicamente é uma coisa, mas a prática manda outra coisa. A prática estabelece outra coisa. É a cabeça que vai realmente condicionar o orixá. O orixá que vai se manifestar ali é o orixá daquela cabeça, daquela pessoa, né? Um orixá que é único. É único, mas não é... Aí é que tá uma coisa bastante sutil. É único, mas não é individual. Ele é fragmentário, ele é incompleto, ele tem que estar ali se atualizando através não só dos ritos, mas também nas relações com os demais, com os membros da sua comunidade, com os membros da sua própria religiosidade, com membros da sociedade afora também, né? Então, só para encerrar, que é para dar o fio solto para a gente continuar na próxima sessão, né? Que é o centro, muito provavelmente o centro da liturgia do candomblé, que é o que a gente vai falar realmente na próxima sessão, é a cabeça. São duas coisas, né? Agora é a cabeça e a mão, o centro dessa liturgia. A mão como transmissora daquilo que a cabeça recebe. É como se você achar que você recebe pela cabeça, vai passar pelas mãos, e essas mãos vão passar para outra cabeça e tal. Então, por isso que a mão e a cabeça, nos comprimentos feitos no candomblé, são muito importantes, né? Porque essa é só a questão das transmissões, dessa energia que é o axé. Eu vou falar, então, na próxima sessão. Vamos lá, perguntas? Encerrei. Eu fico com uma dúvida, assim, nesse processo, quando o senhor fala, né, que chegam, quando as pessoas que chegam escravizadas de origem e Yorubá chegam no Brasil, né? E aí tem aquele culto já de origem que se incorpora, né, são absorvidos. Eu tenho uma dúvida em relação a essas divindades, porque já havia então o culto aos inquices, ou esse culto ele também se mistura ali, porque existe uma similaridade entre as divindades, ao mesmo tempo que ali naquela região da costa ali, eles já estão muito próximos, né? Mas lá os bandos estão distantes. Isso é uma boa pergunta, porque aí realmente ficou faltando isso também, né? Estabelecer um certo elo perdido ficou aí, que esses termos inquice, bacuro, calundu, que são dados a essas divindades, essas forças espirituais bantus, que não são deuses, são forças espirituais. Alguns falando na África originalmente tomavam conta de uma árvore, de uma fonte, ou de um caminho, ou de uma pedra, um rochedo, ou de era algum ancestral que viveu naquele lugar. É uma coisa muito ampla, né?
E aqui no Brasil, esses termos, né, que nesse momento inicial, passaram a nomear, digamos assim, essa corte invisível de divindades, de entidades que estão ali se manifestando nas pessoas nesse processo de urbanização brasileira. Essas pessoas desenraizadas estão ali meio... Eu vou falar um pouco mais disso mais adiante, mas eu acho importante a gente dar um pouco essa... para esclarecer esse elo perdido que ficou, né? Então, não são exatamente os inquisitos que são cultuados na nação Angola hoje em dia. Esses inquisitos de hoje são os orixás bantuizados. É a mesma coisa dos orixás, né? Que os inquisitos eram outra coisa, né? Eram forças espirituais bastante mais espalhadas, muito mais, quase que indeterminadas. Qualquer coisa podia ser um inquice, um calundu, né? Uma coisa que baixava. Ah, como é que é esse calundu que veio nele? Ah, não sei o que, é o general fulano que veio. Ah, uma criança que morreu há 30 anos e tal. Ah, uma moça que pulou do navio, não sei o que, e agora está vindo. Ah, é aquela cobra que mataram lá na esquina outro dia. É o calundu que está vindo na pessoa, né? O inquice, etc. Quer dizer, tinha essa questão muito mais fluida nesse momento, né? Que vai meio que se burocratizar quando se forma o candomblé, através desse panteão. Não havia realmente um panteão naquele momento. Esse panteão vai vir com o culto aos orixás e voduns, no final do século XVIII, né? E os inquices vão ser ressignificados também no século XIX, né? Como também uma forma de um panteão de inquices, né? Mas que uma nova religiosidade se constitui nesse candomblé de Angola, que não era a religiosidade bantu daquele momento, né? É mais ou menos, pensando aqui na questão da evolução biológica da nossa espécie, né? Que a gente tinha o Homo sapiens anatomicamente moderno na África, e aí tem as espécies que aí vai para o resto do mundo, aí depois retornam, entram para a África de novo, encontra ainda aquele Homo sapiens ainda com os traços ainda arcaicos, convivendo. Mas um se originou do outro, mas convivem, entendeu? Então você tem ainda esses cultos um pouco mais soltos através desse culto dos encantados, das formas estabelecidas pela Umbanda do passado. A Umbanda de hoje em dia é um pouco mais burocratizada, mas a Umbanda do passado era muito mais espalhada, né? Esses cultos umbandísticos e paraumbandísticos de até década de 30, talvez, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, que está me ocorrendo agora, mas havia um desejo de fazer proselitismo, de expandir essa religiosidade em quem vinha, de alguma forma, trazendo ela, ou simplesmente é uma decorrência? Havia um desejo ou não havia esse desejo? Que havia duas coisas, né? Não sei se havia proselitismo, não tem como dizer. Mas havia duas coisas que realmente havia. Uma era a questão familiar, né? Em várias famílias queria que os filhos continuassem seguindo aquilo pela outra razão que tem. Porque era um serviço, era um ofício. Era um serviço oferecido de curador, de adivinho, né? De leitor de oráculo, que atendia a sociedade, né? Então tinha que passar aquele ofício para o filho, para a filha continuar seguindo aquilo, né? Mas e tinha também a questão que eu falei lá dos casarões, né? Das pessoas que moravam nesses casarões. Então, esses casarões, por exemplo, a Nhanaçô era Yorubá, era Nagô, né? Então, só tinha Nagôs no casarão dela, e algum jeje aqui ou acolá, e alguma pessoa, algum crioulo, né, negro nascido no Brasil, aqui e acolá, mas a maioria era Nagô. E havia essa questão da relação de apadrinhamento. E essa relação de apadrinhamento, muitas vezes, também podia estar refletida também na questão de a assimilação ao universo litúrgico,
a pessoa ser iniciada pela madrinha, para poder também ter mais vínculo com ela. Havia isso também. Quer dizer, essa questão de proselitismo, como a gente entende, não se sabe, mas provavelmente não tinha. Foi uma expansão natural. Era um... natural da própria vida. Pode ser visto dessa forma, né? Por questões práticas, digamos assim, né? Porque o próprio, como se fala, essa coisa dos encantados é uma forma sincrética. Uhum. Total. E esses sincretismos normalmente rolam quando há o proselitismo, quando há um desejo de expansão daquele culto religioso. Você acha? Posso estar errado. Eu não Posso sei. estar super errado, assim. Olha, ocorreu associando as duas ideias. Olha, a hipótese que eu tenho na minha cabeça é de que essa ideia de encantado já estava na cabeça dos colonos europeus, passou rapidamente para os indígenas, e quando os africanos chegavam com essa crença dos calundus, caiu como uma luva, né? De novo, E aí, terreno fértil. terreno fértil, exatamente. Juntou a fome com a vontade de comer. Então, era um território já constituído. Não sei se prescindia de algum tipo de proselitismo ali. Todo mundo já estava acreditando, né? Tanto que o Gregório de Barros falava que as pessoas... Tinha pessoas que trabalhavam para o bispo que eram atendidos lá pelos calundus. Levava mulher para poder ser tratada e tal. Nem o cristianismo brasileiro, antes da entrada do neopentecostais, que todo mundo é para macumba. Mas... Não, isso não inicia o fato de ser cristão. Não, né? E falando de neopentecostais, eles acreditam. Claro, senão eles não iam para esse negócio. Eles não podem acabar com a macumba, senão a própria religião deles não vai ter sentido. Tem que continuar. Né? Coisa da Michelle Bolsonaro, temos que limpar o palácio. Não tem que limpar nada. Tem que continuar. O demônio tem que continuar lá, senão ela não vai ter sentido lá. Tem gente que fica lá se debatendo lá, umas galinhas nos cultos neopentecostais. Sim. Ficam dançando. Alguma coisa com Bate até tambor hoje em dia. Pois É uma coisa meio horrorosa. É febre, Pandeiro, E usando talito, usando toda um monte de Não, coisa. sim, porque você tem essa coisa da etimização do culto, né? Que torna o culto mais forte, né? O culto só torna... Não é um culto assim abstrato, é um culto étnico. Aí bota lá o menorá, bota o talite, aquela coisa toda, né? Exato. E tem, por exemplo, talvez seja novidade que eu vou falar, tem algumas igrejas lá na Baixada que tira a mão de vume. Tira a mão de vume. Quer dizer, a mão de vumbe, que no candomblé diz que o pai de santo falece, então as pessoas que estavam sendo cuidados para esse pai de santo, para essa mãe de santo, fazem a obrigação para tirar a mão do morto. Aí, em algumas igrejas neopentecostais tem isso também, o pastor morre, aí os fiéis têm que pagar um dinheiro para tirar a mão do pastor morto. No caso, através do oráculo. Não precisa do oráculo, a pessoa profetiza, né? Através do Pix. A pessoa sim, através do Pix. Né? Você tem um oráculo aí que é o oráculo da profetização, de falar com línguas, a pessoa fala com línguas e a pessoa que está com o Espírito Santo traduz o que está sendo falado ali. Né? Então é um oráculo aquilo ali. Fala de coisas gerais, mas também fala de coisas particulares dali, para resolver questões de aflição ali das pessoas, né? Quer dizer, não foi o neopentecostalismo que matou essa narrativa. Meio que inverteu o sinal, mas está ali ainda. Né? Mais alguma? Diga. Que você disse que já existiam muitas outras linhas assim, né, de transe ou de trabalhos assim, e o candomblé ele acaba se destacando por também ser um culto que aqui se dá em espaços mais fechados e é um culto aos orixás. Então, várias dessas práticas elas acabam também não sendo incorporadas no
ser assim, né? Mas que também eu penso que pode ter a ver com esse fortalecimento do culto, né? E da liturgia. Não, tem a coisa de que você tem um impulso meio de burocratização, de você querer afunilar as práticas, não ficar muito soltas, né? Não ter um monte de gente profetizando por aí, né? Aí você tem o oráculo dos búzios, controlados pelo sacerdote, pela sacerdotisa. A palavra tem que sair dali, não vai ser o orixá baixar e dizer que é assim assado, que a verdade não vai ser dali, vai ser dos búzios, né? Depois eu vou falar um pouco mais disso na próxima sessão, né? Então você tem uma coisa de poder, é uma questão de poder ali, né? É uma questão de poder que justamente essa questão de poder é um dos fatores que vai constituir esse discurso de supremacia do candomblé sobre, digamos assim, as práticas umbandísticas e parumbandísticas, ou o próprio candomblé, digamos assim, de origem, de vertente bantu, né? Essa é uma questão de poder mesmo, questão política que é criada ali, né? De controle, né? Mais alguma coisa? Foi complexo demais? Tá simples? Tá... Nunca é simples, né? Eu estava só lembrando, você estava falando dessa coisa, né? Como é que é a questão desse culto dessas, né? Praticamente entidades, né? Você se referiu muito a Codó, né? Você referiu a Codó, né? E que é dessa dos encantados, etc, né? Essa coisa do culto aos orixás, né? Então, é posterior, depois, assim, é posterior? Sim. É como se fosse assim, é uma metáfora horrível de falar, mas eu vou falar. É como se fosse um monte de mosquito voando para tudo quanto é canto, aí daqui a pouco alguém acende uma lâmpada e todo mundo vai para aquela lâmpada ali. Tem alguns mosquitos voando por ali, mas a lâmpada passa a brilhar mais do que os mosquitos espalhados. Que é um mosquito tem essa coisa das entidades, vamos dizer assim, né? Mais das entidades, o sultão, Sim, lá no sim, sultão, sim, né? sim, Lebagogi, Boá, essa coisa. E depois começa a associar também essas entidades, de acordo com essa energia, aos orixás também? Não, às vezes sim. Não, verdade, às vezes sim. Como caboclo, Pode ser. Às vezes sim, você tem uma associação quase que totêmica ali de associação de entidades com o orixá X e Y, né? Que acontece muitas vezes com o caboclo e também com os exus, né? Os exus que são de Umbanda, né? Acontece muitas vezes essa associação, mas mas a maioria desses encantados, dessas entidades, não estão associadas a coisa alguma. A maioria desses encantados não estão associados a divindade nenhuma. Né? Por exemplo, a família lá da Turquia, né? Não tem orixá nenhum ali ligado a eles, né? Da princesa Mariana, etc e tal, né? O grande turco, né? A princesa Mariana é loira de olhos azuis, a turca, né? E essa corte invisível tem príncipes e princesas, né? Isso é uma corte invisível ali existindo, né? Mas nos anos 70, 80, tinha muita ligação, mesmo você não tendo passado pela Umbanda, indo direto ao candomblé, mas havia uma cultura de que quando você se iniciava, obrigatoriamente, em algumas casas, você tinha que assentar uma pombagira, Sim. um exu, e este estaria diretamente ligado ao orixá, inclusive Sim. que era um escravo do orixá. Aí você tem, realmente relacionado ao que o Cabelo falou, né? Aí você tem de novo a coisa da corte, tem duques, princesas e servos, escravos, né? E tem uma coisa hierárquica aí o tempo todo. E você tem as entidades de Umbanda tendo que ser necessariamente cultuadas em alguns casos, né? E você tem também a ideia de que a pessoa desenvolve na Umbanda, mas tem que ir para o candomblé. O contrário raramente acontece. Você tem uma coisa evolutiva aí. Sai
da base da Umbanda e evolui para o Candomblé, né? Você tem essa questão aí. São questões problemáticas, questões políticas importantes, né? Não é uma coisa assim, em brancas nuvens, não é uma coisa tranquila, né? É uma coisa que tem tensões o tempo todo. Como existem terreiros de Candomblé, que o patrono é orixá X, mas quem manda mesmo é o caboclo fulano de tal. Sim, claro. Joãozinho da Goméia. Sim. Ele mandava lá e acabou. Seu cara pera preta. Aquela casa que nós vamos visitar lá. Quer dizer, aí a questão política que às vezes redunda disso, né? A pessoa pode herdar o orixá. Alguém herda caboclo? Aquele caboclo que vinha, que bebia cerveja pelo ouvido, né, etc e tal. Aquele mesmo caboclo vai baixar em outra pessoa? Aí você tem de novo a coisa da fragmentação, que é impossível de se compor. Ninguém é igual a ninguém e ninguém é substituível. Todo mundo é insubstituível. Realmente não se... Por orixá ainda se dá um jeito. Mas quando entra essas entidades, esses encantados no meio, você não tem como dar continuidade àquilo. Aí quando você tem, no caso da Goméia, né? Você é muito forte, a personalidade do seu Pera Preta ali, no momento que o seu Joãozinho da Goméia morreu, a Goméia acabou. Não tinha mais jeito. Quem é sustentado? Quer dizer, era o caboclo que sustentava. Como é que é sustentado ali por frente? Goméia, alguma corruptela de Dalmé? Talvez, não, provavelmente. Provavelmente, porque era uma localidade ali em Salvador, que numa determinada época devia ser uma comunidade de ex-escravos daquela origem, né? Da Gomé, né? Da Gomé. Parece que ele era inicialmente de um culto mais de Angola, de Banto, que depois é que ele foi mudando. Não, era o contrário. Foi o contrário? Muito provavelmente que ali onde era Gomé, em Salvador, devia ser uma comunidade com religiosa Jeje ali, cultuada por aquelas pessoas que estavam ali. Aí depois ele levou o Candomblé Angola para lá, o Joãozinho da Goméia. E aquela afro-religiosidade do Maranhão, hein? Ah, sim, você tem 4 religiões afro dentro do Maranhão. Tem o tambor de mina, tem o tambor de mata, que é o terecô, tem a Casa das Minas, tem a Casa de Nagô. São 4 afro-religiosidades que tem lá. Mas eles têm um panteão completamente diferente. Totalmente E diferente. Codó reúne tudo isso, tudo ao mesmo, mistura tudo em Codó? No Codó você tem a Umbanda, tem tambor de mina e tem o terecô. A cidade mais macumbeira do Brasil. Junto com o Rio Grande. O cara passa Vai saber. Passa uma semana incorporado, vai pro bar, toma, vai, volta, né? E uma coisa, pai, já que a gente está falando das questões dessas entidades de Umbanda, por exemplo. Então isso já quebra esse mito que a Umbanda nasceu a partir do espiritismo, no caso, né? Não, o espiritismo foi outra coisa que chegou no século XIX e se agregou também a essa narrativa. Tanto que o espiritismo brasileiro, o kardecismo chegou aqui e foi totalmente abastardizado, né? Virou uma outra coisa, não é mais aquele kardecismo europeu. E é por isso que eu quero saber especificamente sobre a questão que já havia um culto como a gente chama aqui de pomba-gira na Península Ibérica, não existe isso? Não sei. Que tinha, você tinha, sobretudo entre as populações ciganas, né? Você tinha algo muito parecido com isso, realmente, né? Que era chamada de golondrina. Era golondrina. Né? Que era um estado mental que às vezes algumas mulheres adolescentes ou muito idosas tinham, né? Ali na região da Andaluzia e também na Extremadura portuguesa, né? Tinha essa golondrina. Golondrina né? Andorinha, né? Hã? Golondrina não é Andorinha? Andorinha. Andaluzia aí?
Extremadura, tanto espanhola como portuguesa, né? E aí era transe então também? Não sei se era realmente transe. Sei que botavam as roupas coloridas e começava a falar, meio que profetizar. Não sei se era realmente um transe como a gente conhece na Umbanda, entendeu? Era, por exemplo, naquele livro do Essa de Queiroz, tinha uma mulher que dava consulta. Né? Qual é o nome daquele livro, meu Deus do céu? Que o outro seduz uma mulher casada. Do Essa de Queiroz. E Primo Basílio. Tem essa personagem, que era bruxa, né? Que a outra se consultava, que a Juliana se consultava com essa bruxa, que ela tinha essa magia, né? Então, de certa forma, essas entidades de força feminina, elas surgiram desses ciganos e uso ibérico. Quer dizer, a questão do transe mediúnico, acho que aparece aqui no Brasil mesmo. Né? Mas esses arquétipos, então, vêm dessa região. Tanto que a pombageira principal aqui que a gente conhece, a Maria Padilha, ela foi rainha de Castelo no século XIII, né? As duas filhas dela são ancestrais de todas as casas europeias de hoje. É do Clube dos 27, inclusive ela, com 27 anos. Você vai encontrar similaridades até em mitologia grega. Arquétipos muito semelhantes no panteão das divindades. Você vai encontrar, porque na verdade isso tem fulcro nos orixás. Mas como as pessoas estão na vida de alguma forma. Mas aí a questão que ele está falando especificamente é algo muito mais próprio do cristianismo, a questão da sexualidade feminina temida, algo terrível, perigoso, tem que ser contido, né? Na Grécia, talvez antiga, não era tanto assim. Você tinha entre as donas de casa, mas tinha as etaíras e as cortesãs que estavam soltas. Ninguém as segurava, mas as donas de casa, sim, eram reprimidas, né? Mas socialmente tinha uma saída para isso. Agora, na Europa medieval, não. Né? Era para ser dona de casa ou freira. Não tinha a outra coisa, era muito perigosa para ser. Né? Muito embora o Vaticano tenha sido construído com dinheiro de bordel, né? Basílica de São Pedro, que é os bordéis que a igreja tinha ali em Roma. Então, esses cultos são brasileiros, então. São da diáspora, né? Porque na Venezuela tem coisa muito parecida, por exemplo. E como você está falando do Legrand Criminelli. Lá no Haiti, né? Que é muito... Aí sim, é bem parecido com a questão dos encantados. Loa do haitiano não é que nem o panteão dos orixás. Não dá para fazer um paralelo. Nem é uma coisa muito mais solta. Né? É muito parecido com um culto aos encantados. Tem falanges com vários loas e tal. Ao mesmo tempo você tinha falado que na Coreia do Sul também tinha... Tem culto mediúnico lá, né? E você diria que é parecido assim? Ou... É parecido. Eu acho que tem algumas coisas de fenômeno social, psicossocial, que lembram um pouco de pessoas também desenraizadas, né? No caso aí a Coreia foi dominada por um momento pelo Império Chinês, outro momento pelo Império Japonês, os camponeses que ficavam vindo para lá e para cá, pescadores e tudo mais, e acabou parando nas cidades, tendo que viver à margem das cidades. Aí se criou, através da crença xamânica que existia, que era uma coisa muito particular, aí se estabeleceu, muito provavelmente, esses cultos mediúnicos também de lá, com entidades que tem o militar, tem a prostituta, tem a criança que chega chorando e pedindo doce, né? Isso é lá na Coreia. E é muito popular lá. A segunda oficialmente o cristianismo a primeira religião da Coreia, mas o xamanismo de lá é muito forte mesmo, as pessoas oficialmente cristãs. Só que a segunda religião coreana oficial é que não
que escolheu como Nêmesis, né? A segunda religião coreana é a Igreja Universal do Reino de Deus. Falando assim da coisa do trânsito ser uma coisa da diáspora, estava lembrando que, na verdade, a primeira vez que eu vi alguma coisa assim, de trânsito foi do filme do Jean Bush, que eu esqueci o nome agora. Os Mestres Loucos. Mestres, Mestres Loucos. Que é uma situação de desenraizamento, que são pessoas que saíram do interior, não eram nem de lá daquela região, vieram do Níger, né? E do Alto Volta, naquela época, né? E estavam descorporalizados ali. Iam trabalhar e tal. Para dar sentido à vida deles, começaram a incorporar as coisas que eles viam na cidade. O trem, o mestre. Incorporava a mulher do governador, incorporava a locomotiva. Sim. Agora, mas ali me parecia, eu não sei, uma hora eles vomitavam o negócio, não sei se eles tomavam alguma substância também ali, não sei, porque tem uma hora que eles aparecem... É o vapor do trem. Era o vapor do trem. Era o vapor do trem, era. Ele incorporava o trem. Dando umas golfadas, uma coisa branca, assim. Não me lembro, não sei se tinha algum uso de substância. Não é necessário. Substância já está... Cabeça já. Bom, gente, não vamos deixar esse fio solto aí, que a gente entrou para a questão um pouco mais do ritual, para falar disso na nossa próxima sessão, que vai ser mais específica sobre essa questão. Tá bom?